professora, né? Bom, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu ainda na gramática portuguesa, né? Quando nós nos referimos ao público, seria bem-vindos, né? Não precisamos ficar repetindo bem-vindas e outras coisitas que surgiram por aí. Então, eu ainda vou seguir o que eu aprendi. Acho que eu estou certo, né? Então, vamos em frente. Como todos sabem, a gente faz um minutinho antes da palestra, a gente comenta alguns assuntos, e eu tenho insistido em algumas explicações adicionais. Eu tenho falado um pouco na quarta-feira, vou falar também na segunda, sobre os tratamentos, as tratativas da nossa casa. Porque a gente percebe que sempre tem uma pessoa ou outra que está em dúvida. E é bom sempre esclarecer isso. E eu gosto sempre de estar esclarecendo essas dúvidas. Então, hoje, segunda-feira, nós temos o quê? Qual é o tratamento da nossa casa? O que o senhor precisa? O controle está aqui, prontinho. A nossa casa, né? O que nós tratamos hoje? Quem sabe? Equipe médica, né? Tratamento médico espiritual. Esse tratamento substitui o tratamento médico da Terra? De forma alguma, né? O tratamento ele é paralelo aos tratamentos da equipe médica científica da Terra. Ajuda? Muito. Nos enche de fé, de energia positiva? Muito. Nos dá um up, como fala aí, né? Muito. Mas não dispensa o tratamento dos médicos da Terra. Por quê? 90% ainda do tratamento espiritual, aonde que é feito? 90% do tratamento, onde é feito? No corpo físico ou no perispírito? Perispírito. O perispírito, ele é um acumulador. Ele acumula nossas vindas aqui no planeta. Então, quando eu desencarno com um problema na Joanete, vamos pôr a Joanete de novo. Esse problema na Joanete, se eu desencarnar com essa dor na Joanete, eu vou lá para o céu sem Joanete ou com Joanete? Com Joanete, não vou? Por quê? O perispírito, ele é uma massa que molda todinho o nosso corpo físico, tal qual, até o nariz comprido, pequenininho, né? Tudo aquilo que a gente faz, tudo que o nosso corpo físico é hoje, ao nós desencarnarmos, e com isso eu não consegui resolver alguns dos meus problemas, porque eu levei a Joanete de volta lá para o mundo espiritual. Como é que eu faço para cuidar dessa Joanete? É fácil, é só reencarnar novamente. Ou muitas das nossas doenças, dependendo do nosso merecimento, são cuidados do mundo espiritual quando a gente fica internado. É lógico que uma Joanete é algo bem pequenininho, não é essa a questão. Mas, por exemplo, se eu desencarnei com um câncer, vamos colocar uma forma bem, né, bem expressiva. Esse câncer, quando eu desencarnei, ele estava junto com o meu perispírito. Não, o meu corpo, ele vai apodrecer, mas o meu perispírito, o meu espírito continua, certo? Então eu vou para um tratamento lá no mundo espiritual, dependendo de como isso ficou gravado no meu perispírito, eu retorno com ele, numa outra encarnação. Geralmente, essa explosão, esse expurgo do câncer, quando a gente não nasce já com ele, vem num período um pouco mais adiantado da nossa idade, 10, 15, 20. Existem crianças que já estão vindo já com câncer, já nascem com câncer, né? E daí? De onde veio esse câncer? Ele veio do perispírito, tá certo? Claro. A minha filha faleceu com 17 anos com câncer. Sim. Isso já veio com ela? Já, provavelmente.
que o câncer, assim, ela não adquiriu câncer aqui quando ela não teve nenhum tipo assim, com 17 anos, né, cigarro, porque a gente também, nós também nós criamos o câncer em nós, com alguns problemas que a gente passa, às vezes com vícios, com cigarro. Por exemplo, a pessoa que fuma muito, ela não tem câncer, mas fumou, bebeu demais ali, teve um processo, ele fez o quê? Ele prejudicou o corpo físico, ele, né, mexeu com o corpo físico, e se mexeu no corpo físico, mexeu com o perispírito, tá certo? Então, se nós adquirirmos esse câncer na Terra, na primeira, encarnados, ele vai, automaticamente, eu vou retornar com ele. Se eu desencanei numa vida passada com esse câncer, e logo aos 17 anos eu desencanei de novo, é porque ele tinha um câncer ali muito acentuado numa vida passada. Um câncer muito assim, agressivo, né? Então, na vida passada devia ser muito agressivo. Por quê? Ela não conseguiu, o corpo físico não conseguiu terminar totalmente ali o processo. Teve que retornar um período e ele logo eclodiu. Com 17 anos ele já estava ali, já latente, estava ali muito forte. E com 17 anos ela terminou, vamos dizer assim, a gente tem casos e casos. Eu vou dizer de uma forma mais genérica, que cada um precisa ser analisado como foi. Ela terminou um ciclo. A gente chama de ciclos na vida da gente. Eu vim, né, numa vida passada e continuei com aquele processo. Eu não consegui terminar aquele ciclo por causa desse câncer. Eu retorno, faço o meu tratamento no mundo espiritual, mas ele fica guardado. Dependendo de como eu trato esse meu processo, ele explode de novo. Ele faz ele já aparece no nosso corpo físico, tá certo? Então, nós entendemos de forma bem genérica que ela terminou um ciclo, né? Pode ser, vamos dizer, que não conseguiu terminar o ciclo, vamos dizer, não estou dizendo. Então, são N situações. Vamos dizer que nesses 17 anos de vida que ela teve, não conseguiu finalizar, porque o câncer ainda é muito agressivo, tá certo? Então, na outra encarnação, ela vai retornar, vamos dizer assim, com muito mais amena do que das duas últimas encarnações dela. E ela, nessa condição, tem uma grande possibilidade de cura. Mas aí entra nas questões que nós aqui sempre estamos falando, das questões morais da gente. Por exemplo, um dos causadores mais terríveis do câncer é o não perdão. Quando você tem um ódio de alguma coisa, quando você alimenta ali no seu coração uma mágoa, isso é terrível para o perispírito. Isso machuca demais. Isso, se ele está ali escondidinho, o que ele vai fazer? Se eu estou dando energia para ele, ele vai fazer assim, bum, vai estourar de novo. Ele vai migrar do perispírito para o corpo físico. Se eu, na minha vida, eu conseguir dominar melhor os meus sentimentos, se eu conseguir ser mais assim, um ser humano mais maleável, mais aceitar melhor as dificuldades, o que acontece com esse tumorzinho que a gente traz no nosso câncer? Ele vai se dissolvendo. Ele se dissolve pelas próprias condições físicas e morais que eu carrego, principalmente as morais, a forma como eu conduzo a minha vida moralmente. E qual seria a outra oportunidade que Deus nos deu? Foi a parte espiritual que nos ajuda. Nos tratamentos mediúnicos espirituais, médicos, onde o médico vai atuar? Lá no perispírito, na parte, né? Então, quando a gente fala aqui que o tratamento inicia aqui dentro da palestra, vai mexer com o quê? Com a nossa reforma. Então, você inicia um processo de reforma, e isso vai amenizando para que
uma possível doença que esteja escondida lá no perispírito, ela vai ser tratada. O médico, quando trata aqui na casa espírita, ele trata, o que ele faz? Ele depende da situação, ele não consegue tratar aquele câncer no mesmo dia que chega. Porque tem pessoas, assim, por desconhecimento, que acham que indo numa casa espírita, na primeira vez, passando por um tratamento médico, resolve a situação. Não é isso. O que nós sabemos que acontece conosco? Ele passa no tratamento, faz a consulta, tem ali um início de tratamento, e aonde é receitado? As palestras. São 12, geralmente, né? São 12 sessões de tratamento. E aí vem as transfusões, vem os curativos, e isso leva de 4 a 5 meses iniciais. É o primeiro passo. Retorna, acabei o primeiro ciclo de tratamento, vai retornar com a equipe médica. E aí, como é que você está? É assim, então, só o médico espiritual é que dá a alta desse tratamento. Só ele. Ninguém aqui da Terra faz isso. Tá certo? Tem muita gente que termina o tratamento, enfia a fichinha lá na caixinha e não vem nunca mais. Não é assim. Não é. Porque a gente, para adquirir uma doença, né, a gente às vezes adquire ela em vidas passadas, por questões passadas. Então, isso não termina num processo só. Então, vai para a consulta, ali existe um percentual, eu vou dizer assim, mínimo, tá? Porque a equipe médica desta casa, através das orientações espirituais, ele toca no corpo físico. Por que tocado no corpo físico? De uma certa forma. Ele não precisaria tocar no corpo de ninguém aqui. Somente ele passaria a mão assim, né? Passaria só sem encostar. Por quê? Porque está havendo um movimento, e isso é interessantíssimo, onde já está havendo curas da parte física através do quê? Do magnetismo. Então vai juntar o quê? Junta a parte espiritual. Tem lá o Dr. Max que nos atende. Aí tem o médium que está lá, que recebe lá o doutor, vamos dizer que recebe, né, está mediunizado com o Dr. Max. Esta junção, desde o início, já iniciou-se com esse toque das mãos. Porque o magnetismo ajuda a curar o corpo físico. Você sabe o que é magnetismo? Já expliquei. De onde vem o magnetismo? Quem me ajuda? De onde vem o magnetismo? Isso, ele é animal. O magnético, ele é animal, ele é do ser humano. É um percentual que o médium carrega, porque ele tem, nós todos temos esse poder de curar. Nós todos. Uns mais e outros menos. As nossas mães nos curavam com o quê? Lembram-se disso? Não, mas o que você caía? Batia a cabeça no chão. O que ela fazia? Vocês faziam? Beijinho, passava a mão, pegava um pouquinho de água, né? E passava. E aquilo não curava? É o magnetismo da mãe com o amor que ela tinha pelo filho. A senhorinha se benze também. Sim, exatamente. Exatamente. Elas eram verdadeiras curandeiras e tratavam muito bem, porque nós não tínhamos essa disponibilidade de médicos e tal. A maioria de nós, né, fazia cada coisa, e a gente se tratava de uma forma bem caseira, não é verdade? Isso acontece hoje também. O centro espírita substitui, porque as vozinhas estão terminando, não estão lá. E como que faz agora? É o passe espírita, é o passe kardecista, que faz esse tratamento junto às crianças. Às quartas-feiras temos um tratamento específico das crianças até 12 anos. Passou de 12 anos, já é adulto, para o mundo espiritual.
Então é feito o tratamento. E o tratamento qual é? Até 7 anos de idade, uma criança, ela vive em 2 mundos, o mundo espiritual e o material. Então as crianças, elas veem muito a parte espiritual. Então tem ali, né, os mentores, às vezes tem um espírito que ela vê, ela se assusta. Então fica aí aberto, né? Tem criança que tem amigo, né, na escola, fala, pô, meu amiguinho. Eu tive, meu filho, aconteceu isso com ele. No dia do aniversário, você não vai me dar o bolo para falou para minha esposa, né? Tem que levar o bolo para o meu amiguinho. Aí levou, tal, não sei o quê. Aí um dia minha esposa, quem que é tal pessoa? Não existe ninguém com esse nome aqui. E ele, ele tinha ali um amigo espiritual. E isso acontece e muito, gente, e muito. Quem vê muitos a parte espiritual são os animais que vêm. Eles são muito sensíveis ao mundo espiritual. Mas eu não vou me prolongar, porque senão eu não vou conseguir nem nos 15 minutos. E aí, no mundo que nós estamos falando aqui, destas curas, então, o que é feito? Trata-se, 80% é tratado pela própria pessoa. 80%, quando você vai fazer o tratamento espiritual, quem se faz a cura própria é a própria pessoa. 80%. 10% é da equipe espiritual. 10% é a atuação do mundo espiritual. E 5% tem um magnetismo humano que ajuda na parte material. Tanto é que nós trabalhamos, a nossa casa trabalha com o quê? Com magnetização do quê? Das águas. Nós não temos aqui o trabalho das águas. O que significa isso? Quando a gente vai na consulta, o que o médico coloca? Na água, ele não dá. Nós não fazemos receita, não indicamos, não fazemos nada disso, tá? Por ética. Então, qual é o medicamento espiritual? Aonde é feito esse medicamento? Na água. É magnetizado. Cientificamente, as moléculas, quando esta água ela é magnetizada, ela muda. Cientificamente já foi constatado que as moléculas da água, após uma bênção, ela é tratada, ela é modificada. Então, quando nós vamos lá na sala de paz, quem está em tratamento deve levar a garrafinha de água e abre lá na frente. Só quem está em tratamento, que passou por uma consulta. Por quê? Já expliquei. Porque tem o quê? O prontuário com a fichinha, quando o médico faz ali a prescrição, quando a gente chega, coloca lá a nossa tarefeira, anota a data que está, o mundo espiritual, os nossos irmãos espirituais vão ali no arquivo que eles têm ali e levam para a sala de passe. Para quê? Quando o médico for lá fazer ali, dar o passe, ele usa, né? Quando a gente carrega, quando a gente está lá, abre a garrafinha de água, ele dá o passe e em alguns segundos ele coloca o magnetismo dele junto com o mundo espiritual naquela água. Então vai também ali do médium, vai o magnetismo dele também. Para curar o que? Repito, aonde? O corpo físico. Água cuida do corpo físico. O magnetismo do corpo físico. A parte espiritual é tratada, aqueles 10% do mundo espiritual. Eles atuam de forma no perispírito. Tá certo? Eu já acabei. Quem quer fazer alguma pergunta? Porque tem muita coisa para falar. Quando eu começo a falar, vem assim, um monte de coisa na minha mente, então... Mas o tema é muito gostoso, e é muito gostoso, inclusive, né? É uma encarnação inteira falando. Mas um dia eu vou fazer uma palestra só disso. É muito importante. Para a gente, né, trocar bastante ideia sobre isso. Então, alguém tem alguma pequena dúvida? Para a gente ter alguns minutinhos. Quem gostaria de fazer uma pergunta que está em dúvida ainda? Tudo certo? Olha, então tá bom. Eita nós. Então é isso. Nós vamos nas segundas, então nós tratamos, vou repetir isso, e sempre tem dúvida.
Nós tratamos a parte médica e a água, ela é magnetizada quando um de nós estivermos em tratamento médico espiritual, certo? Aí alguém não me perguntou, poxa, mas eu não estou fazendo tratamento médico. Não tem problema, você não precisa levar a garrafinha lá para dentro da água, deixa ela lá fora. Por quê? Já ali também os nossos benfeitores vão fazer o tratamento que nós precisamos. Estamos tratando. Então, ninguém daqui sai sem um tratamento. Ah, não trouxe água. Não tem problema. Porque a água é um conforto que a gente tem, é algo que chega mais próximos de nós. Eu não trouxe água, eu não estou em tratamento, mas passou pelo passe. Já é um tratamento. Quando existem pessoas, isso é importante, que chegam numa casa espírita só para palestra, só para tomar o passe. Chega no último minuto. Está errado? Não, não está errado. Né? Às vezes tem problema no trânsito, mas tem pessoas que se viciam nisso. E a gente sempre vai falar que o tratamento, ele não está só no passe. Ele está onde? Aqui na plateia, aqui conosco, que é feito o tratamento moral que a gente tem. Lembra que eu falei? O nosso tratamento, ele é da reforma íntima. Se nós não melhorarmos a nossa reforma íntima, a nossa forma de ser, de tratar, nós não vamos conseguir alcançar os objetivos que nós estamos buscando. Isso é fato. Quando eu, por exemplo, estou lá, vou tomar um passe, e eu estou ali fechado, pensando no dia a dia da minha vida, ou estou com raiva, você acha que aquele passe vai fazer algum efeito? De jeito algum. Quando a gente se posta para tomar um passe, nós temos que abrir o coração e sentir que você está recebendo as energias, que você está ali está se medicando, está curando você próprio. E a mesma coisa de quem está como médium. Ele, lá, quando ele está estendendo a mão para fazer o passe, ele tem que redobrar o amor por quem está na frente dele. Ele tem que fazer a doação do amor por qualquer pessoa que lá esteja. Isso é mais bonito ainda. É o amor. Mas nós precisamos estar o quê? Receptivos. Se eu não conseguir mudar a minha pessoa, a minha moral, a minha forma de ser, mesmo que Jesus, vou usar a palavra dele, esteja aqui, ele não vai conseguir curar quem quer que seja, se ele não tiver fé, não tiver amor, se ele não quiser, porque depende de nós. Lembra do nosso livre-arbítrio? Eu consigo tudo, desde que eu queira. Eu alcanço tudo, desde que eu queira. Não existem milagres, né? Nós temos que ir atrás da nossa própria necessidade. Isso é básico. Gente, eu vou deixar agora a continuação e a gente retorna já já. A Lídia vai nos deixar um pouquinho mais tranquilos agora. Eu vou voltar uma próxima oportunidade com essa palestra com vocês, tá bom? Já está virando, né? Okay. Esse negócio de horário. A gente já está. É brincadeirinha. Rindo. Eu tinha uma questão, mas nem eu consigo fazer a questão quando eu não consigo nem explicar o que me passou aqui pela cabeça. Quando eu estava fazendo ali. Vocês já pensaram quando a criança ainda não nasceu? Se a mãe vem dar um beijinho e passa, quando tem essa proximidade maior, a criança ainda muito Recebe. o que uma mãe pode causar de benefício ou não. Recebe. E aí, isso tem, olha, está fazendo uma pergunta que dá para fazer 2 palestras sobre isso. 20 palestras depois. Depois, não seria tanto, mas uma coisa importante, né? Por isso que nós também fazemos o quê? Nós damos o estudo para todos nós. Nas aulas que a gente tem, né, às terças-feiras, tudo isso é esclarecido. Porque não dá para esclarecer tudo aqui na coisa. E
é uma questão que a gente fala muito, né, da aproximação do espírito com a mãe, tá certo? E é lá que a gente vai. Mas depois a gente Mas fala sabe por que eu mais estou um dizendo pouco isso? Eu sobre vou contar uma historinha rapidinha. Vamos. A minha mãe, uma época, ela era voluntária num grupo aqui do bairro que cuidava de pacientes com HIV. E existiam muitas mães que tinham a doença, que usavam drogas e a criança já nascia viciada. E eram os casos muito extremos assim. Aí existe uma questão também E física. foi né? isso que eu me peguei ali. Eu falei, como é complexo mãe- isso tudo, A entende? mãe é responsável, porque ela está sendo a criança, ela está sendo nutrida pela mãe. Então, você polui, você joga, você coloca toda a parte Então, sabe, celular, é molecular, bastante complexa sanguínea. essa relação mesmo. Tanto é que quem fuma, né, o que os médicos orientam? Também. A mãe não fumar, porque É. você está intoxicando através da corrente sanguínea já logo de cara a criança. Mas aí é uma questão científica. Sim, mas o mal que se pode causar para essa criança, Nossa, isso vai depois vai, futurar, aí vai. depois marcar a pessoa. Sim, concordo. Pois é. E aí tem todo o processo aí de É. lá na frente, É, de estudo, de orientação. é. Pois é. Infelizmente isso acontece. Por culpa aí da gente mesmo. É. Então, boa noite. Tudo bem? Depois desse assunto desagradável. Muito bem, segunda-feira, quase acabando. Vou sentir falta de vocês. Enfim, eu queria, antes de nós silenciarmos, puxar mais 2 fiozinhos com relação à meditação, ou a essas questões da nossa cabeça, que são importantes. Um deles, vou dar um exemplo. Quando eu me aposentar, aí sim eu vou ser feliz. Ou quando eu mudar de emprego, ou quando eu acabar a faculdade, aí sim. Quando eu mudar para a praia, nossa, aí vai ser um espetáculo. Mas até lá não, né? Só lá. Então, a questão de ser feliz. E a outra questão que tem a ver com isso, nessas práticas, é uma questão que tem uma palavra muito bonita, eu acho muito bonita de se pronunciar, numa língua que nem existe mais, ninguém mais fala, que é o sânscrito, que é santosha. Santosha significa contentamento. E contentamento, no nosso caso aqui, tem tudo a ver com ser feliz. Não é não almejar, é ser feliz com o que se tem, ter contentamento. Então, é lindo de falar, santosha, contentamento. Eu conheci uma senhora, ela estou eu comendo tempo, que ela me dizia que ela tinha contentamento na vida. O nome dela era Maria. E ela falava que ela era contente com tudo que ela tinha. E ela atendia o público do INSS. Ela era contente. E isso estava no rosto dela, assim, no jeito dela falar. Que ela realmente estava satisfeita. O que viesse, que bom. Mas se também não viesse, ela já estava muito satisfeita. E isso a gente também pode treinar quando a gente fica em silêncio. E não é ficar pensando, estou satisfeito, pronto, acabou. Não. É o sentimento de satisfação e de felicidade. Felicidade todo mundo já tem, não precisa acontecer nada. Você só precisa ligar o botãozinho. Ou ir no caminho contrário daquela reclamação eterna do nosso dia, né? A gente reclama demais. É vergonhoso. Poxa, né? Nós temos tudo. Até em comparação com tantas pessoas que estão por aí pelo mundo que não tem absolutamente nada.
Nada mesmo. E por que não ter contentamento? E por que não ter felicidade? Se nós só temos o momento presente, por que deixar para o dia que eu ficar, o dia que eu for aposentado e for morar na praia? Não. Para pensar, ver se isso tem algum cabimento. Se você só tem esse momento. Então, trata de ser feliz agora. Você não tem aposentadoria, não tem a praia, mas você pode ser feliz. E se você não for, azar. Eu sou. É escolha, como o Edar falou, livre-arbítrio. Mas também treinar um pouquinho. Né? Treinar é importante. A gente tem que se policiar, não é? Se vigiar. Vigiar. É. Porque é muito fácil cair na tentação de reclamar. É muito automático. A partir do momento que você começa a se tranquilizar, a se colocar no momento que você está vivendo, fechar seus olhos, trazer sua atenção para o presente, tirar de trás lá do passado, tirar do futuro, trazer para agora. Veja só se você tem tantas razões assim para reclamar. Fecha seus olhos então. E nós que ainda respiramos, vamos respirar. De tão simples que é respirar, né? Será que a gente não consegue ter contentamento por estar respirando? Por ter pulmões saudáveis? Por ter uma inteligência enorme que pode acalmar os pensamentos, contentamento por ter um coração gigantesco que pode ser muito, muito, muito feliz agora mesmo. Inspiro profundo, solto devagarzinho. São 4 minutos para as 8 e nesse momento nós não temos nenhum problema. Não está acontecendo nada que cause infelicidade para qualquer um de nós aqui. Somos um grupo pequeno, relativamente pequeno, mas nós podemos emanar essa felicidade para onde nós quisermos. Felicidade e contentamento são poderosos, poderosos. Ao ponto de qualquer problema que surgir, pequeno ou grande, você pode ter a lucidez, a calma, a tranquilidade para resolver e não se alterar absolutamente. Tudo faz parte da vida, momento presente, é isso. É aguardar minuto por minuto por aquilo que vem, sem ter nenhum tipo de ansiedade, nenhum tipo de estresse envolvido, nada.
suaviza seu corpo, suaviza sua cabeça em especial. Agora você já conhece o caminho. Uma coisa de cada vez, eu inspiro, eu expiro, eu observo, não verbalizo nada, me coloco observador. Um observador atento, um inspiro profundo, expiro. Tranquilidade, silêncio. Bastante silêncio a partir de agora, para que a gente possa aproveitar a palestra. Prepara os olhos que eu vou acender. Acendi. Felizes, felizes, silenciosos. Tá tudo ótimo aqui. Tem nada de errado acontecendo. Tem? Não. Bom, mais uma vez agora, aos que chegaram, que estão chegando agora, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos na nossa casa Recomeço. E antes de nós iniciarmos, né, com a palestra, eu queria dar alguns avisos. Já aproveitando, dizendo, a partir de fevereiro, primeira semana de fevereiro, iniciam-se os cursos de estudo da doutrina kardecista, tá certo? Então, quem puder ter essa oportunidade, não deixe, que é uma oportunidade de nós nos aprofundarmos no estudo, né? Entendermos melhor tudo isso que a gente vem aqui, né? Às vezes as nossas dúvidas, enfim. O que estamos fazendo nesse planeta, quem nós somos. E eu gostaria também de agradecer a todos pelas sacolinhas das crianças que nós conseguimos, né, fazer a S59, já estão todas prontas. Muito obrigado a todos. As cestas que a gente também favorece a essas 30 famílias, também estamos alcançando mais esse final de ano e que continue, né, até o ano que vem. Eu gostaria de não dar sacolinha para ninguém, nós gostaríamos, mas infelizmente ainda há necessidades. Então, se ainda há, que a gente possa fazer o nosso pequenininho que a gente faz, já é uma coisa muito gostosa, né? E o que mais? Acho que é só. Vamos lá então? O Evangelho no Lar. É que devido ao horário eu estou pulando um pouquinho aqui. Mas o Evangelho no Lar é importantíssimo, bem lembrado. Não deixem de fazer. Quem não conhece ainda o hábito, nós temos ali na secretaria todo o roteiro para quem gostaria, né, e seria importante de ter esse hábito nas nossas casas. E estamos, né, de uma forma bem tranquilos.
E é um momento nosso, é um momento de cada um, onde nós fechamos os nossos olhos, relaxamos bem o nosso corpo físico, descruzamos as pernas, os braços, para estarmos mais receptivos aos nossos benfeitores, esses irmãos de luz, que se aproximam de nós carinhosamente para nos ouvir as nossas necessidades, os nossos pedidos. E esse momento é oportuno, onde eu posso ali com eles pedir paz, pedir saúde, cura, tolerância, pedir por alguém que eu tenho em mente nesse instante, que esteja lá precisando de muita paz, de uma cura, que nós possamos aproveitar estes momentos, esta corrente maravilhosa que aqui formamos, para também chegar àqueles que não conseguiram estar presentes, ou pelos nossos irmãos que estão aí ouvindo-nos pela internet. Que esta corrente chegue a todos nós de forma de luz, de paz, de amor, de ternura. Que nós possamos alcançar os hospitais, as creches, os asilos, as penitenciárias. Que possamos alcançar os nossos vizinhos, o nosso bairro, a nossa cidade com muita luz, o nosso estado, o nosso planeta. Que possamos vibrar pela paz, pela união, pelo entendimento entre nós, seres humanos. E assim, Pai, com muito carinho, nos ajoelhamos a Teus pés nesse instante para dizer-te: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem ofendemos. E não deixeis, Pai, cair em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. E vamos receber com muito carinho a nossa palestrante, que está aqui já desde os primeiros minutos, antes do que eu mesmo, né? Para nos encher os nossos corações de luz do Evangelho de Jesus. Tá bom? Uma boa noite para todos e um bom retorno para aqueles que estão em casa também. Uma boa palestra, eu te peço que você faz uma finalização. Obrigado. Uma boa noite para todos. Boa noite, meus amigos. Mais uma vez aqui reunidos. Uma alegria sempre estar aqui com vocês. Dá vontade de continuar, confesso. Mas já vamos falar um pouco dos talentos, né? Nós viemos aqui hoje para falar sobre a parábola dos talentos. Respirar, oxigênio, enxergar, sentir, tudo isso, talento que a gente tem. A gente falou alguns poucos, agora pegando um gancho dessa delícia que é esse momento, né? A gente não precisa de absolutamente nada, só isso. E a gente é tão feliz, na proporção que a gente se permite ser, né? Que bom, porque aí a gente já vai trabalhando essas questões antes da gente começar a falar. Então aqui, para iniciar e contemplar tudo isso que a gente já recebeu, nós trouxemos uma estrofe bem curtinha, que já diz exatamente o que nós somos. Quem nos traz é a Sâmia, e o nome, o título é Divino Projeto. Ela diz o seguinte: eu sei que eu nasci para dar certo, que tudo conspira a favor. Eu sou um divino projeto, herdeiro do bem e do belo. Eu sei, sou nascida do amor. Somos nós, né? Somos nós, criados com tanto carinho, individualidades, com potências.
que nós nem sequer nos damos conta, para falar a verdade. Se a gente soubesse minimamente do nosso potencial, né? Quanta coisa que a gente poderia operar em nós mesmos. Estamos aprendendo, que bom, né? E aí, já sabendo de tudo isso, e que a gente nasceu para dar certo, que a gente é um divino projeto, e que a gente tem muitos talentos que nos foram concedidos, a gente vai entender um pouco mais a respeito desses talentos, que são concessões. Aqui nós não estamos falando de virtudes, vejam, porque é através dessas concessões, desses presentes que a gente recebe, que a gente desenvolve as nossas virtudes. Então vai precisar do nosso trabalho, mas a gente recebe muito presente para poder fazer acontecer as nossas virtudes. E é sobre elas que nós vamos falar então. Conta-nos uma lenda antiga árabe que um rabi, ele tinha algumas tarefas relacionadas à religião e ele ia precisar se ausentar e ia ter que se distanciar da família por alguns dias, uma viagem longa que ele ia fazer. E a família dele era composta por esposa e 2 filhos. E eles eram muito unidos. E aquela família é aquele exemplo de felicidade. Eles, além de se amarem, eles tinham todo um processo de partilha, de crescimento, enfim. Era algo muito prazeroso, proveitoso. E ele sai para poder fazer a sua viagem religiosa, com as suas atividades, né, com as suas necessidades. Só que nesse período da viagem acontece uma coisa muito triste, um acidente terrível, e os 2 filhos desencarnam no acidente. E a esposa passa por todo aquele turbilhão, aquele desespero sozinha, porque não estava com o esposo, coração dilacerado, porém uma mulher forte, uma mulher temente a Deus, uma mulher ligada com Deus. Ela sabia que nada daquilo era por acaso, que nada daquilo tinha acontecido por acaso. Então ela não caiu em desespero, ela sofreu todo aquele processo do luto dos filhos, e a grande preocupação que ela tinha nas mãos era o retorno do esposo depois daquela situação complicadíssima, terrível, pela dor, mas sem desespero. Era o marido voltar, porque ela sabia que ele tinha um problema no coração. E contando isso para ele, existia a possibilidade de, além dos filhos irem, o esposo também partir por uma questão do coração, ter um infarto, né? E ela pediu para Deus que Deus a envolvesse com as melhores palavras, com a melhor forma de recepcioná-lo, para poder repassar essa informação quando ele retornasse. E ele voltou da viagem. Quando ele chega, dá um abraço de muito afeto na esposa, demorado, com aquela saudade. E a primeira pergunta que ele faz depois de abraçá-la é: onde estão os meninos? E ela ficou ali meio, com uma situação meio complicada, né? Sem saber por onde começar. Mas ela tinha conversado com Deus. Então veio uma calma que não era dela naquele momento. E ela disse o seguinte: esposo, vai tomar um banho, né? Vai trocar de roupa, acabou de chegar da viagem, tanto tempo na estrada. Eu vou preparar algo para você comer. E quando nós nos sentarmos, nós vamos bater um papo e nós conversamos a respeito dos meninos. E assim ele fez. E quando ele volta para ter com ela aquela conversa, a primeira coisa que ele fala: tá, então vamos lá, e os meninos? E ela fala: ok, já vamos falar sobre os meninos, mas antes eu tenho uma coisa muito importante. Eu preciso da sua ajuda para resolver um problema sério. Ele fala: nossa, mas pode falar. Fala assim: enquanto você estava viajando, um amigo nosso esteve aqui e me deixou com a incumbência de cuidar de joias preciosas. Deixou nas minhas mãos joias preciosas. E eu fiquei tão encantada, porque elas são joias assim, do mais alto valor. Eu fiquei tão encantada que eu abracei e eu quero para mim. E vou ter muita dificuldade, porque eu não quero perdê-las. Eu não quero devolver. E ele se assustou na hora que ela falou isso. Ele falou: nossa, mas me chama muita atenção uma pessoa como você, tão querida, que não é ligada em questões materiais, se apegar em joias que nem suas são. Então, o nome disso
ter a posse de algo que não é seu roubo. Então nós vamos nos trocar e nós vamos levar imediatamente e vamos entregá-la para o dono. Além disso, me chama a atenção porque essa vaidade nunca fez parte de você. Vamos imediatamente entregar essas joias a quem é de fato o dono. E ela falou, você tem toda a razão. Nós vamos entregar as joias. Ou melhor, nós já entregamos. Quando você foi viajar, Deus veio aqui e levou as nossas 2 joias mais preciosas. E ali ele já tinha entendido o recado. Ela não precisou nem entrar no detalhe. Ele entendeu. E ela falou, eles se abraçaram, choraram juntos, e ela disse, essas joias elas nos foram dadas para que a gente pudesse burilar. E com certeza o pai está muito feliz, porque ele entregou de uma forma, e nós trabalhamos essas joias e devolvemos elas muito melhores do que nós recebemos. E aí nós já começamos a nossa reflexão a respeito dos talentos. Filhos, talentos. Família, talento. Moradia, talento. Educação, talento. E por aí vai. Tudo que vocês puderem imaginar de material e espiritual, concessões, que a gente tem como empréstimo. Pense em tudo que é empréstimo, que a gente não vai levar a hora que a gente for embora. Talento. O que a gente leva? Tudo que a gente fizer de muito produtivo para nós e para o nosso próximo, que a gente vai levar aqui e aqui. Então, através dos talentos que nós recebemos, nós desenvolvemos questões que ninguém vai tirar da gente, que a gente vai desenvolver aqui dentro do coração, que nós vamos levar aqui dentro conosco, em espírito. É isso que é talento. E aí, falando em concessões e já citando algumas, e a gente já entendeu quais são todas aquelas que nós temos, não são poucas. Jesus, o maior de todos os pedagogos, que veio e trouxe o ensinamento através das parábolas que são atemporais. Nós estamos falando dela hoje, mas elas foram faladas há 2000 anos atrás, e daqui a 2000 anos serão faladas, serão colocadas nas questões do dia a dia e vão caber perfeitamente para o aprendizado, para o ensinamento. Porque esse é o nosso Jesus, esse é o nosso mestre. Ele trouxe a verdade através desse tipo de ensinamento, de uma pedagogia do amor, que é aquela que não fere. É como a luz da lua, que a gente observa, mas ela não machuca a nossa vista. Então ela vem para abrilhantar, ela vem para clarear, mas ela não cega, ela não machuca. Esse é o tipo de verdade, verdade com amor. E Mahatma Gandhi falava, né? Ele falava que a verdade ela é dura como um diamante e delicada como a flor de um pessegueiro, porque ao mesmo tempo que ela é dura, ela vem para elucidar coisas que vão ser tão importantes, muito melhor do que nós trabalharmos com algo que não seja verdadeiro. Então as parábolas são extremamente verdadeiras e prontas para nós, para o momento que nós estivermos preparados para interpretá-las. E nesse momento nós estamos, de acordo com o que nós temos. Parábola dos talentos. Nós vamos tentar, né? Falar um pouquinho a respeito dela, entender um pouco melhor, porque a gente já tem plena condição para isso, de entender tudo que Jesus nos trouxe. E ele sabia que esse ia ser o momento. A parábola dos talentos é aquela que nós já bem conhecemos e vai nos dizer que um senhor de terras ele ia fazer uma grande viagem e ele reparte os seus bens. E ele chama os seus servos, então, e distribui os talentos. Então, para um ele dá 5 talentos, para o outro ele dá 2 e para o outro ele dá 1. E ele parte. E ele dá esses talentos de acordo com a condição, a parábola traz isso, com a condição de cada um, de receber aquela quantidade de talentos. 5, 2, 1. E parte. E quando ele parte, esses servos vão trabalhar com esses talentos. E um deles vai aplicar os 5 talentos e consegue dobrar e transforma em 10.
O que tem 2 transforma em 4. E o que tem 1, que recebeu um talento, vai lá e enterra o talento. Enterrou o talento. O Senhor retorna, e quando Ele retorna, Ele vai pedir a prestação de contas daquilo que Ele deixou nas mãos dos seus servos. E eles falam, né? Quem recebeu 5 fala: Senhor, como que o Senhor me deu, eu dobrei. Agora eu tenho e te entrego 10 talentos. E aí o Senhor diz, né? Servo bom, justo, do pouco fez muito, então entra na alegria do teu Senhor. O que tinha 2 também dobrou. A mesma coisa, entra na alegria do teu Senhor. E o que enterrou chega lá para o Senhor e fala: eu fiquei com muito medo que o Senhor me punisse, me castigasse. Então eu enterrei. Está aqui o que é seu por direito. E entrega. E a resposta é: servo mau, infiel, com pouco, não conseguiu fazer nada. Então vai ser colocado lá onde vai ter ranger de dentes, choro, ranger de dentes, sofrimento. Vai ser tirado aquilo, o pouco que você tinha, entregue nas mãos daquele que tinha muito, do que tem 10 talentos. E aí, a princípio, a gente observa isso e fala: nossa, mas que injustiça. Por quê? Ele já entregou pouco para aquela criatura. Entregou 5 para um, 2 para outro, para aquele só 1. E ele foi querer guardar, né? Por medo, foi querer guardar. E ainda vai ser punido por isso, vai ser tirado um pouquinho que ele tem e dado para aquele que tem muito. Então, nós vamos tentar entender um pouco melhor essa situação. Quando a gente fala sobre Senhor, o Senhor ali, né? Que distribuiu os talentos, nós estamos falando de Deus. Quando a gente fala dos servos, nós estamos falando de nós, toda a humanidade. Quando a gente vai falar sobre talentos, são essas concessões que nós já bem sabemos, todos os presentes que nós recebemos, do momento que a gente chega aqui, até o momento que a gente parte. E aí, quando a gente fala desse tempo que o Senhor teve para ir para a viagem e voltar, nós estamos falando do período da nossa encarnação, o período que a gente tem aqui, né? Que nós passamos aqui. E aí, quando termina esse momento, a prestação de contas. O que nós fizemos com tudo que nós tivemos a nosso dispor, né? Duplicamos ou enterramos? E aí, a distribuição dos talentos, nós passamos a entender que ela foi extremamente proporcional. Porque quando a gente fala dos servos que multiplicaram esses talentos, nós estamos falando sobre aqueles que conseguem cumprir a vontade de Deus, empregando bem fortuna, poder. Então vejam, 5 talentos, a gente pode aqui definir como: dinheiro, família, estou dando exemplos, tá? Dinheiro, família, filhos, estudo, inteligência, saúde. Para os 2 talentos, família e, de repente, saúde, né? Sem dinheiro. E para um outro, não tem nada, não tem família, não tem ninguém. Aconteceram questões e ele ficou sozinho. Sozinho, entre aspas, né? E segue uma vida mais solitária, porém ele tem o espiritismo como um grande talento para ele colocar em prática. Concessões. O que nós vamos fazer com isso está em nossas mãos. Então, aquele que muito foi dado, muito será pedido. Então, se ele ganhou 5, é porque ele tinha condições, já estava preparado para assumir essas responsabilidades e fazer, produzir com essas responsabilidades. A mesma coisa com quem ganhou 2 e a mesma coisa com quem ganhou 1. E quando a gente fala sobre aquele que enterrou o talento, a gente está falando sobre aqueles que perdem as oportunidades que lhes são dadas. Então, todas aquelas oportunidades que nos são dadas para o nosso adiantamento espiritual. Um exemplo, quando a gente passa por um momento de enfermidade. É muito complicado, é complexo, uma prova. A gente consegue passar com dignidade, com paciência, ou a gente lamenta, xinga, maldiz, enterra o talento? Porque essa prova, ela tem algo de valioso. Ah, mas eu que estou passando por ela, eu que sei, Fernanda. Não é você que sabe da dor que eu tenho. Não é a primeira vez que eu passo, é a segunda, terceira, quarta vezes. A dor minha, só eu que sei, de fato. Você e Deus. Jesus conhece teu coração, sonda, sabe de tudo, tudo que você precisa. E nós, aqui, temos a certeza que não estamos desamparados.
em momento algum. Um dissabor, passar por ele sem desespero. Pessoas difíceis, quase meninas têm, né? Então, pois é. Como que a gente trata essas pessoas difíceis? Consigo tratar com carinho ou pago na mesma moeda? Para nós pensarmos, todos nós. Somos humanos, né? Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. Injustiça. Receber uma injustiça, mas não ter a revolta difícil. Se revoltar é enterrar o talento. Receber e refletir sobre, tentar agir diferente é produzir em cima daquilo que nos foi dado. Um inimigo, conquistar um amigo de repente, um inimigo, transformá-lo em amigo. Mas é difícil. Mas é um prazer tão gigantesco fazer isso, que só quem teve a oportunidade sabe. Só quem teve a oportunidade sabe. Às vezes aquela pessoa que te considerava um inimigo, né? Talvez nem desconfiava que você já tinha entendido tudo aquilo. E você faz um trabalho grandioso e transforma ele num amigo. Só um coração que transforma num amigo sabe o que é. Traição. Suportar com ânimo. Pesado, né? Traição, suportar com ânimo. Pois é. Se eu suporto com ânimo, estou produzindo. Se eu quero também pagar na mesma moeda, enterrando o talento. São esses os talentos. Condição adversa, superar ela com paciência, com tolerância, com bom ânimo, enfim. E aqui a gente trouxe algo para ilustrar, que é um fato, não é uma historinha. Então, um palestrante, o tema era a valorização da vida, e ele entra na cadeira de rodas para dar palestra. Faz a palestra, fala para todo mundo a respeito da valorização da vida, sai de lá feliz, sorrindo, e um palestrante da doutrina espírita, que estava lá presenciando, vai até ele e fala: nossa, mas eu estou muito admirado. Porque você na cadeira de rodas, né, sem conseguir mexer as pernas, e nesse ânimo todo, e sei lá, me vejo assim numa condição diferenciada, e não estou na mesma sintonia que você está, como você consegue? E ele, de bate-pronto, já responde: quando eu tinha 50 anos, eu sofri um acidente de carro e fiquei paralítico. E eu pensei: o que eu vou fazer com essa nova informação, com essa nova situação? E aí eu prestei atenção e vi que eu não tinha feito absolutamente nada até então, de bom, nem para mim nem para o próximo. Fui fazer jornalismo, fui estudar jornalismo e passei a ser uma pessoa que defendia, um militante das questões das pessoas com deficiência. E passou a produzir para ele e para o próximo. Então veja, alguém que poderia sofrer um acidente e encostar, depender das pessoas e não fazer mais absolutamente nada. E ele fez o inverso. Ele transformou aquilo numa questão onde ele se ajudou e ajudou os outros. E aí ele falou: eu era uma pessoa que enterrava os talentos e tinha as pernas. Hoje eu sou um gigante sem as pernas. Trabalhou, né? Fez prosperar ali os seus talentos. Então, aqui uma passagem de Timóteo bem rapidinha. O Aidar pegou uns 5 minutinhos, então, gente. Me desculpe, 5 minutinhos. A passagem de Timóteo fala a respeito de algo que você já deve ter escutado. Eu, quando eu era pequena, escutava muito: o medo não é de Deus. Minha mãe sempre falou isso: o medo não é de Deus. Porque tem uma passagem evangélica que diz isso, que é assim, pois o Espírito de Deus, o Espírito que Deus nos deu, não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Não é sobre ter medo, é sobre ter prudência. É diferente, né? Não é se jogar e fazer qualquer coisa, não. É não ter medo de fazer o que de fato você precisa fazer, mas com a devida prudência. E lá na parábola diz, né, que aquele que enterrou porque ele teve medo. E quantas coisas a gente deixa de fazer por conta do medo? E aí, brevemente falando sobre Efraim. Efraim, ele era uma pessoa que no plano espiritual fez um projeto reencarnatório. E ele ia reencarnar,
E ele ia ter alguns deveres. Os principais dele para resgatar as questões que ele teve em outras vidas, quando ele desviou muitos espíritos, era justamente voltar a auxiliar esses espíritos. De que forma? Através da cura pelas mãos, mediúnica, e da palavra. E ele vem com todo um projeto, uma engenharia de reencarnação, inclusive onde ele morava, cercado de lugares onde ele pudesse desenvolver isso em centro. Não tinha, ia para uma esquina, tinha um centro, ia para outra, tinha outro, não tinha como. Ele estava envolvido ali, estava com os pais que iam auxiliar ele nesse processo, para levar para a evangelização infantil e trabalhando com ele em todo esse esquema, até chegar no momento adequado do trabalho. Pois bem, quando ele chega e ele reencarna, ele é envolvido em amor, mas um amor em demasia. E ele passa a ser mimado de uma maneira que faz com que ele comece a se desvirtuar logo de criança. Olha só, com uma participação, né? Não tem manual, né? Não tem receita para ser um bom pai, uma boa mãe, mas tem Jesus. Tem tudo que a gente já conhece de ensinamento. E a gente sabe que em alguns momentos o afago e em alguns momentos o chamar a atenção faz parte do amor, né? Também faz parte, tem todo um processo. Com ele não teve. E aí assim, ele já começou a se desvirtuar de pequeno. Foi por querer que os pais fizeram isso? Não. Foi por amor, mas uma questão sem medidas, que acabou acontecendo dele se desvirtuar. Mas não tinha como, porque o plano espiritual estava ali agindo e já sabia de todo o objetivo da vida dele, então ia permeando toda aquela situação até ele chegar na fase adulta. Não teve como escapar, começou a ir no centro, participou da evangelização, participou da mocidade, começou a fazer as tarefas, estudou, enfim. Chegou num ponto que ele ia começar a trabalhar. Mas aí tinha o churrasco de final de semana, as festas, os estudos, o trabalho, consigo chegar no horário. E foi deixando até a hora do prestar contas. Chegou lá, se deparou com a realidade. E aí o mentor falou com muita amorosidade: olha, essa é a tela, né? Então nós vamos passar tudo aqui. O que era para ter sido feito não foi feito, enfim. Aí ele se deparou com uma realidade. E ele pediu imediatamente: por favor, me manda de volta, para eu poder cumprir tudo aquilo que eu não fiz. Ele falou: com certeza, você vai ter a tua oportunidade. Mas existem milhares de pessoas na fila, então não vai ser agora. Vai ter que esperar novamente a engenharia até que você possa ter a sua oportunidade novamente. Quanto tempo será que a gente ficou na fila? Quantas coisas a gente pediu para chegar nesse momento que a gente está agora aqui, nesse momento, todos juntos, né? Então, aquele que tinha pouco foi retirado o que ele tinha e haverá choro e ranger de dentes. Aquela situação, quando a gente quer muito uma coisa, ela não acontece, existe a possibilidade da gente não ter utilizado muito bem. E agora a gente vai ter que dar valor. E talvez a gente não tenha, ou tenha em um outro momento, né? Que a gente precise modelar algumas coisas para chegar e ter em um outro momento. Então, Cora Coralina nos dizia, né, que nada do que vivemos tem sentido se nós, de fato, não fizermos para nós e não fizermos para o nosso próximo. Ela diz, né, as palavras são: nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas, se não utilizarmos bem os nossos talentos. Tinha mais uma historinha para passar para vocês, mas eu acho que a ideia central fica para nós, né, de utilizarmos muito bem todos os talentos que Deus colocou à nossa disposição. Não são poucos, não são poucos. Aqui hoje, por exemplo, né, quantos que estão nas nossas mãos? E essa tarefa abençoada que é feita conosco, né, da cura. E tudo que a gente vivenciou aqui, essa oportunidade de nós estarmos aqui juntos, refletindo a respeito do Evangelho, podendo colocar em prática. Porque não é para depois, é para agora. Não está distante de nós, na compreensão, está nas nossas mãos. A gente entendeu perfeitamente todos esses talentos, então que a gente possa utilizá-los da melhor forma possível. Provavelmente não vou vê-los antes das festas, do Natal, do Ano Novo, talvez só em 2025, mas quero deixar aqui um carinho através das vibrações, que vocês sejam envolvidos
e que possam utilizar da melhor forma todos os talentos que estão à disposição. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada por mais essa oportunidade, gente. Até mais. Vou fazer pressão. E assim, então, uma gratidão profunda por tudo que nós recebemos, por todos os talentos que nos foram concedidos e por esse que é em comum para todos nós que estamos aqui hoje reunidos, que é o Espiritismo. Pela bênção da compreensão e da possibilidade de agirmos de acordo com os desígnios do Mestre. Nesse momento, então, por tudo que nós temos, por tudo que nós já somos, nós vamos doar um pouco do muito através das nossas melhores vibrações. Nesse momento, então, de todo o nosso coração, vibramos por todas as moradas que existem na casa do Pai. Vibramos em especial pelo nosso planeta Terra, que é a nossa morada atual, onde estamos de passagem. E por ela também nós agradecemos. Vibramos por todos os lares aqui da Terra, por todos aqueles que sofrem, encarnados e desencarnados. Vibramos por todos os países, por aqueles que estão em conflito. Vibramos pelos orfanatos, pelos asilos, pelos presídios, por todos aqueles que sofrem, do corpo, da alma. Vibramos por todas as casas que nos acolhem, que nos dão a oportunidade de tratamento, de estudo, de trabalho, por todos esses valorosos que trabalham em nome do Cristo, muitos deles trabalhando no anonimato, que nos abraçam, nos inspiram, junto dos nossos mentores, que são esses amigos que tanto nos amam, que estão sempre conosco. Também vibramos por eles, porque eles também têm tarefas a cumprir. Vibramos por todos que estão ligados a nós direta ou indiretamente, pelos nossos familiares. Vibramos por aqueles que nos têm na conta de inimigos. Pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. E assim nós agradecemos por toda a ajuda que temos, de todos esses amigos espirituais, das equipes de tratamento do Dr. Max, a nossa Mãe Maria Santíssima, a Jesus, nosso Mestre, melhor amigo, o nosso guia. E pedimos a Jesus então que nos leve até o Pai da vida para que possamos, de joelhos em espírito, agradecer por todas as bênçãos que nós temos, que são muitas. Gratidão, Deus, por cada uma delas, e o fazemos com a oração que Jesus nos ensinou, que diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, e principalmente aquele mal que está dentro de nós. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Ficha branca. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Ficha branca, 7, 8, 9, 10, 11, 12.